poderosamente. Estamos ao vivo, como vive o nosso Deus, com mais uma mensagem que edifica. Que Deus venha abençoar a tua casa, a tua família, todas as pessoas que estão ao seu redor, que você ama, e que seu dia seja uma bênção. Quem não me conhece, eu sou o Bispo Júnior Silva e estamos diariamente no YouTube. Pela manhã, a oração da manhã, 19 horas, mensagens que edifica, 21 horas, a oração dos 21 dias do jejum de Daniel. Bom, hoje é a segunda oração dessa série de 21 orações. O mesmo Deus que livrou Daniel da cova dos leões e salvou a vida dele é o mesmo Deus que vai livrar você dessa cova de leões. Quando eu me refiro a cova de leões, me refiro a problemas, lutas, adversidades, momentos difíceis. E Deus ele vai te ajudar e você com certeza vai ser mais do que um vencedor. Tá certo, meu irmão? Muito bem. Hoje eu vou ler a mensagem que está em Gênesis capítulo 14, precisamente no versículo 12. Ló levado cativo. Você que não é inscrito no canal, se inscreva, deixa o like, compartilhe com seus amigos e deixe os pedidos de oração nos comentários. Quero deixar o WhatsApp do canal do 21 Rio de Janeiro. O número é o 965062760. Repetindo, DDD 21 Rio de Janeiro. O número é o 965062760. Manda seus áudios, mensagem de texto, Bispo Júnior responde todas. Quero ser boca de Deus na tua vida. Muito bem. O título diz: Ló levado cativo. Apossaram-se também de Ló, filho, apossaram-se de Ló, filho do irmão de Abrão, que morava em Sodoma, e dos bens, de seus bens, e partiram. Então os inimigos abordaram Ló, levaram tudo de Ló, levaram os inimigos, levaram os servos de Ló, as servas de Ló, os animais, as joias, os ouros, levou tudo. E foram embora. Levaram eles como viraram escravos, viraram cativos. Que antigamente era assim. Quando um povo inimigo tomava aquela cidade, então os moradores viravam escravos daquelas pessoas que tomaram a cidade. Infelizmente, Ló, a esposa, as filhas, os servos, servas de Ló viraram escravos daqueles servos. Aí diz assim no versículo 13: Porém veio um que escapara e contou a Abrão, o hebreu. Este habitava junto dos carvalhais de Manre, o amorreu, irmão de Escol e de Aner, os quais eram aliados de Abrão. Esse camarada Manre, Escol e Aner eram camaradas muito influentes e eles tinham muitas pessoas ao seu serviço. E ele era aliado de Abrão, porque ele sabia que Deus era com Abrão. Quem não quer ser amigo de quem Deus é com ele, não é verdade? Então, a Bíblia fala que eles, na verdade, se uniram em busca de trazer Ló e a família de Ló de novo, resgatar Ló e a família de Ló. Aí diz assim no versículo 14: Ouvindo Abrão que seu sobrinho estava preso, fez sair 318 homens, dos mais capazes, olha só, nascido em sua própria casa, e os perseguiu até Dan. Você veja, ele separou 318 homens capazes, não era qualquer homem, eram homens criados na própria casa de Abrão, que ele preparou, que ele cuidou, eram pessoas da total confiança dele, guerreiros também. Eles eram guerreiros, tinham habilidade divina que Deus deu a eles para poder lutar contra os inimigos e invadir o exército inimigo. A Bíblia fala que o rei que comandava aquele exército, que sequestrou Ló e a família de Ló,
e os moradores de Sodoma, esse camarada era um dos reis mais temidos daquela época. Todos tinham medo dele. Era um camarada que ninguém falava não para ele. Então, era uma batalha, humanamente falando, que ficava difícil para Abraão. Só que Abraão não foi com a força dele. Abraão foi com a força de Deus. E quando você coloca Deus na frente da batalha, quando você coloca Deus na frente da situação, quando você coloca Deus na frente da circunstância, então Deus te dá vitória. Deus te abençoa, Deus te ajuda. Então, Deus sempre tem que ser a prioridade na tua vida. Deus sempre tem que ser o primeiro lugar na tua vida. Deus não aceita ficar em segundo plano, tem que ser o primeiro. Então, o que fazia de Abraão vencedor, bispo? Porque ele colocava sempre Deus em primeiro lugar. E assim é comigo, com você. Quando você coloca Deus em primeiro lugar, Deus sempre vai te ajudar, Deus sempre vai te honrar, Deus sempre vai suprir todas as suas necessidades. Então, Deus foi ali com Abraão. Ele pegou 318 homens, mais capazes, preparados na própria casa, e foi em busca do sobrinho que ele amava. Ele tinha Ló como um filho. Ele não tinha filhos biológicos, né? Tinha só o Ebenezer, o Damasceno, né? Eliezer, o Damasceno, que era seu criado. Ele considerava como um filho Eliezer. Porém, ele não tinha filho biológico, considerava Ló também como um filho. E a Bíblia fala que ele, de uma certa forma, levantou os 318 homens. Aí diz assim, no versículo 15: e repartindo-os contra eles de noite, seguiu até Obá, que fica à esquerda de Damasco, e trouxe de novo todos os bens, também a Ló, seu sobrinho, e os bens dele, e ainda as mulheres e o povo, após voltar Abrão de ferir. Kedorlaomer, esse camarada aqui, ele que era o rei que todos temiam naquela época. Kedorlaomer era um camarada muito malvado, muito tirano. Então Abrão foi na fé para lutar contra esse rei. E além desse rei, Kedorlaomer, tinha vários aliados, outros reis que se aliaram a ele para poder lutar contra Abrão. Mas Deus foi com Abrão. Abrão venceu Kedorlaomer e todos os reis que levaram o povo de Sodoma, o rei de Sodoma, a rainha, levaram Ló, a família de Ló. Deus entregou tudo na mão de Abrão novamente. A vitória foi com Abrão. Agora, por que, Bispo Júnior, que Deus deu a vitória para Abrão? Sabe por quê? Eu vou explicar para você por quê. Porque Abrão era um homem de Deus. Abrão andava nos caminhos de Deus. E quando você anda nos caminhos de Deus, Deus te honra. Quando você anda nos caminhos de Deus, o que era para dar errado dá certo. Você deve sim andar nos caminhos de Deus. Ele recuperou todas as joias, todo o ouro, prata, servos, servas, o seu sobrinho Ló, a família de Ló, a mulher de Ló, enfim, todos os seus familiares, Abrão, Deus entregou novamente nas mãos dele. E os inimigos foram derrotados. Todos eles foram derrotados. E para concluir, versículo 17, após voltar Abrão de ferir a Kedorlaomer e aos reis que estavam com ele, saiu-lhe ao encontro o rei de Sodoma, no vale de Savé, que é o vale do rei. Viu aí? Deus entregou os inimigos na mão de Abrão. E olha para o bispo. O mesmo Deus que entregou os inimigos na mão aqui, ó, de Abrão, vai entregar na sua mão também. Eu não sei qual tem sido os seus inimigos. Talvez seu inimigo é uma doença, é um problema financeiro, é uma miséria,
É um problema na saúde, é um problema de ordem sentimental, amorosa, familiar. Eu não sei, vícios. Eu sei que o mesmo Deus que deu a vitória a Abraão diante dos inimigos, de, de Quedorlaomer, que era um tirano da época, era um dos reis mais temidos da Mesopotâmia, Deus vai entregar nas suas mãos também os inimigos. E você vai vencer esses inimigos. Levanta a cabeça. Não se atemorize diante do problema. Você tem olhado o problema e tem esquecido que o Deus que você serve é maior do que o problema. O que deixa Deus triste hoje? É que as pessoas valorizam mais o problema do que a Deus. Existe o problema, bispo? Existe. Mas existe alguém que é maior do que o problema, que é Deus. E ele pode hoje resolver a sua situação. Ele pode hoje tirar você desse sofrimento que você está enfrentando. Ele pode fazer você dar a volta por cima. Ele pode fazer o nome dele ser glorificado na sua vida. Uma vez você crendo, uma vez você acreditando. Amém? Então essa foi a palavra. Deus entregou os inimigos na mão de Abraão, porque Abraão era de Deus. Quando você é de Deus, os inimigos caem diante de você. Vamos orar? Prepara o copo com água, estou com a minha água aqui, prepara seu momento de oração. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, Pai amado e Pai querido, em nome de Jesus, nós apresentamos ao Senhor essa água. Fluidifica essa água, seja um remédio infalível. Todos que tomarem, o Senhor abençoe e dê vitória. Pai, visita o doente, o enfermo, o aflito, o desempregado, o endividado, o amargurado, o doente, o enfermo. Enfim, meu Pai, dê o livramento e abençoa. Consagra a água, quem tomar da água, o Senhor dê vida. Amém. Beba da água. Graças a Deus. Muito bem, eu fico por aqui. Obrigado pela sua companhia. E eu volto amanhã, se assim Deus permitir, com mais uma oração, mensagem que edifica. Você que não é inscrito no canal, se inscreva. Deixe o seu like, compartilhe com seus amigos. Deixe os pedidos de oração nos comentários. Quero deixar o WhatsApp do canal, DDD 21 Rio de Janeiro, número 9, 65062760. Repetindo, DDD 21 Rio de Janeiro, número 9, 65062760. Manda seus áudios, mensagem de texto. Bispo Júnior responde todos. Forte abraço a todos e eu volto amanhã, se assim Deus permitir. Deus te abençoe.